Boa noite a todos. Antes de iniciarmos o enredo da nossa reflexão de hoje, eu convido vocês todos a fecharem os seus olhos, elevarem seus pensamentos a Deus, para que nós possamos fazer uma breve oração, para ficarmos em paz na presença de Deus Pai Todo-Poderoso, do Mestre Jesus e de toda a espiritualidade fraterna que nos envolve. Amigo Jesus, quanta alegria existe em nossos corações quando buscamos a sintonia do bem, para aprendermos mais sobre a vida, sobre a doutrina que nos enviaste. Por isso, Mestre, queremos te pedir suas bênçãos sobre todos nós que estamos aqui, dispostos a aprender para que possamos reter os ensinamentos da noite. Nos abençoe e nos envolva em luz através dos amigos espirituais. Que assim seja. Hoje a nossa conversa se dará em torno do espiritismo e a sexualidade. O sexo é um tabu em quase todas as sociedades ao redor do mundo e no Brasil também não é diferente. Embora muitos evitam falar sobre o tema, não temos vergonha de falar sobre a sexualidade no espiritismo. Além de sua função principal, que é a reprodução da espécie humana, entendemos que o sexo é parte essencial da forma como relacionamos com os nossos parceiros, demonstrando afeto e também buscando prazer e felicidade. Pode parecer chocante para algumas pessoas, mas não há nada de vergonhoso no ato sexual, no sexo. Sempre nos perguntam pelo sexo antes do casamento. Ao contrário da maioria das religiões, o espiritismo não é contra o ato sexual antes do casamento, pois nós acreditamos que o sexo faz parte da demonstração de amor e de afeto entre duas pessoas. O que o espiritismo condena é a forma promíscua de se fazer o sexo, uma forma desprotegida, descuidada. Além de ser extremamente perigoso a nossa saúde, a promiscuidade também é um desrespeito com o nosso corpo e o nosso espírito. O sexo e a sexualidade são coisas diferentes, mas é muito comum as pessoas se confundirem. O sexo ele é definido pelos órgãos genitais, o masculino ou o feminino. A sexualidade ela está relacionada ao nosso comportamento sexual. Podemos dizer assim um exemplo. O sexo são duas garrafas, uma garrafa rotulada como homem e uma garrafa rotulada como mulher. O que define a diferença dessas garrafas, além do rótulo, é o interior, é o conteúdo dessa garrafa, que é a nossa sexualidade. Então, nós sabemos que existem dois gêneros, o masculino e o feminino. Porém, existem 7 bilhões de sexualidades. Porque nós somos 7 bilhões de espíritos encarnados aqui na Terra. Então, há 7 bilhões de sexualidade. Porque não existe uma sexualidade igual a outra. A sexualidade é individual. A sexualidade tem a sede na sua individualidade, no espírito. E como nós somos diferentes uns dos outros, é impossível que a sexualidade se repita. Assim como indivíduos diferentes, que somos todos nós, temos a nossa individualidade também diferente uma das outras. Eu elaborei uma imagem aqui para a gente ilustrar um pouquinho mais sobre a questão da sexualidade. De um lado dessa imagem, nós temos a psicologia feminina. No outro extremo, nós temos a psicologia masculina. Vocês podem perceber que eu usei a cor azul, então ela ficou uma imagem em degradê azul, mostrando que a sexualidade tem gradações infinitas. Ele vai da psicologia feminina, que pode ser considerada aí a parte mais escura, indo até psicologia masculina, podendo considerar o fim da imagem a mais clarinha. Nós não sabemos exatamente onde nós estamos nessa graduação, porque como já foi dito, cada um tem a sua sexualidade. Agora, o que é importante nós deixarmos claro com essa questão dessa imagem
é que não existe uma pessoa 100% masculina ou 100% feminina. Nós temos toda essa graduação de cores. Nós temos toda essa infinidade de pontos em que cada um de nós pode se encontrar. Então não existe uma pessoa 100% masculina e não existe uma pessoa 100% feminina. Emmanuel, ele nos diz isso quando ele dá a seguinte explicação. Nós temos diversas existências, muitas vidas, e nós, ao longo da nossa evolução, vamos renascendo, ora em corpos femininos, ora em corpos masculinos, e vamos adquirindo essas características, tanto as masculinas quanto as femininas, de tal forma que todos nós somos mais ou menos bissexuais a partir desse ponto de vista, ilustrado nessa imagem que Emmanuel nos certifica. Justamente em razão das vivências anteriores, nós já fomos homens e nós já fomos mulheres. Seremos homens ou seremos mulheres no futuro. Isso vai depender da necessidade evolutiva do nosso espírito. Então, na Terra não há feminilidade plena e nem plena masculinidade. Tanto a mulher tem sempre algo de viril, quanto o homem tem algo de feminil, justamente por essas reencarnações que a gente vem tendo por nossas vidas pretéritas e que as experiências como homem ou como mulher, eles vão se fixando no nosso espírito. Então, a cada reencarnação, nós trazemos esses pontos conosco. Quanto ao sexo dos espíritos, o livro dos espíritos nos é explicado que o espírito não tem sexo. O espírito ele não é do gênero masculino ou do gênero feminino. O espírito ele é sim assexuado. O espírito tem sim a sua sexualidade. E essa sexualidade ele traz para essa vida independente do corpo que ele vai tomar. Porque o que define o gênero, porque o que define em qual gênero o espírito vai reencarnar, me desculpe, são as suas necessidades espirituais de evolução, como nós já dissemos anteriormente. Se for para o melhor, se for necessidade do espírito reencarnar como homem, ele irá reencarnar como homem, para aprender as lições que o homem na Terra pode evoluir, aprender, se desenvolver. Assim também como a mulher. Quando ela vem, o espírito vem como mulher, é porque os desígnios da mulher aqui na Terra têm as particularidades dela. Então é por isso que reencarnamos mulher, para aprendermos essas particularidades e com isso auxiliar o nosso espírito na evolução. Um espírito que reencarnou durante milênios como homem, quando ele reencarna por necessidade espiritual num corpo feminino, ele poderá ou não ter dificuldades na adaptação desse novo corpo por todas as experiências que ele traz em seu espírito. Assim também no caso de repetidas encarnações no corpo feminino, ao necessitar reencarnar num corpo masculino, poderá também encontrar dificuldades de adaptação. Não necessariamente sempre, mas pode acontecer. Nós falaremos um pouquinho mais sobre essa questão, um pouquinho mais para frente da nossa explanação de hoje. No livro Vida e Sexo, que foi escrito e psicografado por Chico Xavier, ele foi publicado em 1970. Já são bastante tempo, né? E ainda hoje é a maior obra que trata do assunto da sexualidade na área do espiritismo. E ele diz o seguinte a respeito do ato sexual. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Existem algumas religiões que impõem abstinência sexual a título... Ela é imposta, essa abstinência sexual. Eles defendem a ideia de que a prática do ato sexual os torna uma pessoa impura. Então, se não praticar, significa que essa pessoa está se afastando dos pecados, que ela está se mantendo pura diante aos olhos de Deus. Emmanuel,
nos diz que isso é impossível de ocorrer, porque nós podemos controlar o comportamento das pessoas, mas não podemos controlar os desejos das pessoas. E a sexualidade, ela brota automaticamente da nossa alma. É o que nós trazemos conosco de vidas pretéritas. Não dá para reprimir a sexualidade. Nós reprimimos, é possível reprimir o comportamento. Quem reprime a sexualidade jamais vai conseguir ter uma vida plena, jamais vai conseguir ser feliz. E o que os espíritos nos falam a respeito da homossexualidade? Em 1990, o termo homossexualismo ele foi abolido, ele foi retirado pela Organização Mundial de Saúde. Era considerado uma doença até essa data, um transtorno psíquico. Mas a partir de 1990, ela foi retirada da lista de transtorno psíquico. Eles trocaram o nome homossexualismo por homossexualidade, porque esse sufixo ismo, ele detona, ele nos reporta a doença. E está comprovado que a homossexualidade, ela não é nenhuma anormalidade, ela não é nenhuma doença, ela é sim uma condição na existência terrestre. Na questão 202 do Livro dos Espíritos, encontramos a seguinte pergunta que Kardec fez. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou no corpo de uma mulher? E a resposta dos espíritos é essa: pouco importa. O que guia a escolha são as provas por que há de passar. Estávamos falando que todos nós temos tendências aos dois sexos, que trazemos essas tendências do passado. O que vai definir o nosso gênero é o corpo, como já falamos. A sexualidade vai variar em razão das experiências que nós tivemos em corpo feminino durante muito tempo ou num corpo masculino que tivemos durante muito tempo. Trazemos essas tendências e aí reencarnamos num corpo que precisamos desempenhar as funções próprias para o nosso progresso. Ocorre que algumas vezes precisamos reencarnar num corpo diferente daquele que são as nossas tendências mais íntimas. Um exemplo, alguém que reencarna durante muito tempo num corpo de mulher, quando ela reencarna como homem, ela poderá ter dificuldade de se adaptar por ter passado muito tempo no corpo de mulher. Isso não quer dizer necessariamente que quando isso acontece a pessoa vai ter outra preferência sexual. Porém, senão nós estaríamos dizendo que a reencarnação é a responsável pela inversão sexual, e isso não é verdade de maneira alguma. Ocorre que alguns espíritos podem trazer alguma carga de dívidas do passado com relação ao uso indevido do sexo e vem invertido nessa existência justamente para poder deixar vícios e deixar de cometer aqueles enganos e erros na área sexual que cometeu em outra existência. Na visão espírita, assim como na ciência da psicologia, a homossexualidade não é patologia, não é normalidade, e sim é uma condição transitória do espírito a caminho de seu aprendizado, a caminho de sua evolução. É uma condição, não é um defeito. No livro Atualidade do Pensamento Espírita, o espírito Viana de Carvalho, através da psicografia de Divaldo, nos diz que é uma experiência natural da evolução, não tem nada de anormal. Homossexualidade não é opção. Inclusive, a ciência da psicologia, ela já eliminou esse termo opção sexual. Hoje nós usamos o termo orientação sexual. Nesse caso, o espírito, ele fez mau uso das suas energias genéticas em outras vivências e reencarna num corpo invertido, diferente das suas preferências sexuais. Atualmente, em muitos lares, há uma condição humana difícil para os pais que têm homossexuais ou transexuais. Tem muitas famílias enfrentando essa dificuldade, às vezes por falta de esclarecimento até.
né? O fenômeno da homossexualidade é uma condição que qualquer um de nós pode passar, seja na nossa família, seja em nós mesmos, porque é uma condição humana. Com relação ao conflito, é muito importante falarmos sobre isso, porque muitas vezes todos nós já sabemos de famílias, de indivíduos que são homossexuais e que vivem infelizes, né? Com depressão, fazendo uso de entorpecentes, muitas vezes levando ao suicídio, se sentindo abandonados por essas famílias. Então, por isso que é muito importante nós divulgarmos, nós estudarmos essas questões para evitar esse tipo de sofrimento a tantas pessoas, a tantas famílias. Nós estamos falando desse conflito interno também da pessoa que se vê homossexual. Às vezes ele é bem resolvido e não é aceito pela família. E às vezes ele mesmo tem essa dificuldade da sua condição, né? E ninguém está sendo castigado e ninguém deve se envergonhar por ser homossexual ou ter alguém na família homossexual. O homossexual, ele já nasce homossexual. Em 2 lições, uma de André Luiz e a outra de Emmanuel, nós encontramos 2 frases a respeito desse assunto. E elas dizem o seguinte: aceita-te como és e aceita a vida em que deves estar, na condição em que te vês, a fim de que faça sentir o possível aperfeiçoamento. A outra frase: se você quiser ser feliz, aceita-te como é e faça o bem. Nossos grandes oradores, como Divaldo e vários escritores espíritas encarnados, todos eles são unânimes em apoiar a união gay. Até porque a união gay, o casamento gay, na verdade ela só está normatizando aquilo que já existiu. É como o divórcio. Eu me lembro que na minha adolescência, quando surgiu, como ele foi proposta a lei do divórcio, houve muitos problemas, muitos debates. A Igreja Católica era totalmente contra, outras facções da sociedade também. Só que ela foi aprovada e ela, na verdade, ela só veio oficializar também o que já existia, porque os casais se separavam. Os casais que já não estavam mais vivendo bem, eles viviam viver em casas separadas. Então, a lei do divórcio ela só veio oficializar, documentar algo que já existia. E é a mesma coisa que nós estamos falando em relação à união homoafetiva. Né? É simplesmente uma questão judicial, civil. E outro ponto também que nós precisamos destacar é que é sobre a lei natural, a lei de Deus, né? Porque ela vale para todos nós, os heterossexuais, os homossexuais, os transexuais, somos indivíduos, somos cidadãos, somos espíritos. Então todos nós somos aceitos e devemos respeitar a lei de Deus. Então, perante a lei de Deus, algo que é reprovável para os homossexuais também é reprovável para os heterossexuais. Somos todos iguais perante a lei de Deus. Ninguém decide a sua própria sexualidade. A sexualidade, ela se impõe, a gente não escolhe. Não tem como escolher. Aqueles que acham que a homossexualidade é um desvio, é uma aberração, dizem isso por ignorância. Porque se fosse assim, ela seria exclusiva dos seres humanos, e ela não é. A homossexualidade ela já foi documentada em todos os animais, praticamente em todos os vertebrados. Há relações sexuais documentadas em répteis. A grande maioria dos pássaros, das espécies de pássaros, elas, pelo menos uma vez na vida, eles passam por uma fase de homossexualidade. Os nossos parentes mais próximos, os primatas, os chimpanzés, gorilas, orangotangos, eles também têm comportamentos homossexuais. Os bonobos, que é uma espécie que se confundiu durante muito tempo com o chimpanzé. Eles resolvem o seu problema de tensão por via homossexual. Então, a homossexualidade é um tipo de comportamento sexual tão respeitado quanto o heterossexual. Pelo menos já deveria ser, né?
Discriminar os homossexuais por causa do próprio comportamento, do tipo de desejo que eles têm, é plena ignorância. O desejo humano ele é incontrolável. O comportamento, sim, como nós já falamos, mas o desejo não se tem como controlar. No livro Sexo e Destino, o ato sexual é uma forma essencial para a troca de energia entre um casal. Daí a importância de pensarmos muito bem na escolha dos nossos companheiros. A mais antiga função da sexualidade é a reprodução humana e a mais moderna, o prazer. Entretanto, relacionado a esse assunto, ainda existem muitos preconceitos, tabus, mitos e culpabilidade decorrente das ideologias religiosas e culturais. As religiões, que no passado eram responsáveis pela orientação filosófica e comportamental dos indivíduos através da rigidez dos seus conceitos e crenças, controlavam a expressão sexual através de proibições e punições. E ao condenarem a busca da satisfação física e emocional do indivíduo, elas aceitavam apenas que ela fosse considerada em seu aspecto reprodutivo. Sexo era sinônimo de reprodução humana, não de prazer. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 719, pergunta à espiritualidade maior: é repreensível o homem procurar o bem-estar? E os espíritos nos respondem: o bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe, senão o abuso. Ele não incrimina a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido a custo de ninguém, e se não deve enfraquecer nem nossas forças morais, nem nossas forças físicas. No mais, é importante deixar claro que o Espiritismo não condena nada em relação à sexualidade. O que é repreensível pelo Espiritismo é a sexualidade entendida como sensualidade. E o Livro dos Espíritos nos deixa uma máxima a respeito disso. Ensina-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Por essa passagem, podemos entender que quando a sexualidade é entendida e vivida com um apego excessivo às sensações materiais, ela é considerada uma paixão ou um vício, que aproxima o nosso espírito do espírito animal. O prazer em si não é condenável, visto que nós, encarnados, estamos sempre procurando maneiras de nos sentirmos confortáveis, seja com o nosso repouso, com a nossa alimentação, com a nossa saúde, com o nosso lazer, na aquisição de novos conhecimentos. Então, não é errado ter necessidade de buscarmos o bem-estar. Deduzimos então que a inconveniência na busca do prazer sexual não pode ser a representação da libertinagem. Do mesmo modo que o relacionamento sexual traz alegria e prazer à alma, pode conduzir à tristeza e à infelicidade se ele for feito de modo irresponsável. O Espírito Hamed, ele nos deixa também uma mensagem. Sem amor e afeição, o ato sexual é apenas a expressão de uma necessidade orgânica que se esvai quando termina a carga erótica, não contribuindo em quase nada para o relacionamento afetivo nem para o desenvolvimento do amor. Tratar o relacionamento sexual meramente no corpo instintivo ou mesmo no de sensação, algo intermediário entre o instinto e o sentimento, mas ainda rudimentar, é empobrecê-lo. Empobrecemos o ato sexual como quando o tratamos sem respeito, sem responsabilidade. Praticar o ato sexual por instinto ou por sensação de prazer, sem sentimento, é animalizá-lo. Conforme considerações anteriores, podemos afirmar que o Espiritismo não condena ou afasta o ato sexual, apenas educa o ser humano, esclarecendo que tal função é de extrema importância para sua ampliação pessoal, mas sem representar uma dependência exclusiva. A questão, portanto, não está em atitudes de abstinência física como se pensou durante séculos, mas sim o seu saudável direcionamento. Atualmente, nós temos o conceito de sexo responsável como sendo aquele praticado com todas as cautelas,
quanto a uma gravidez indesejável ou a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Já na literatura espírita, o ato sexual responsável é o realizado depois de confirmada a presença de genuína afetividade com o real amadurecimento físico e emocional do casal. Após razoável período de convivência em que ideias e, sobretudo, os ideais sejam harmoniosos. O grande desafio do espírita é, portanto, compreender e agir no sentido de libertar seu pensamento das sensações materiais, alçando voos mais altos em direção à sua essência, que independe da matéria. Com esse entendimento, sem tabus do sexo como processo divino, iremos fazer de nós certamente espíritos melhores. Outra questão sobre o ato sexual no mundo espiritual. Espíritos fazem sexo? Podemos comparar com o amor na Terra? A questão é a seguinte: na nossa sequência evolutiva, o amor ultrapassa o instinto. Quanto mais elevados nós somos, quanto mais o nosso espírito progrediu, evoluiu, o amor ultrapassa ao instinto e ao fator biológico, caminhando para as regiões superiores. O ato sexual é troca de valores na ordem natural da vida. E esses valores, essas trocas nas esferas elevadas, elas são de ordem divina. Ela é por sentimentos e não pelo ato em si. Agora, já no astral inferior, as almas que ali se encontram, elas ainda são materializadas, elas ainda estão muito próximas do mundo dos encarnados. E os processos sexuais são compatíveis com o da Terra, por vezes até passando pela luxúria com prática que os homens da mesma esfera copiam e transmitem para os sequiosos de animalidade, desse sexo mais animalizado, da luxúria, da promiscuidade aqui nos caminhos terrestres. A pureza de sentimentos somente para os espíritos puros, extremamente elevados, onde as leis naturais vigoram com todo o seu esplendor. E nós ainda temos um pouquinho longe, ainda temos uma longa caminhada até lá. Bem, hoje nós então podemos ter duas lições com o conteúdo dessa reflexão. Nós aprendemos duas coisas importantes: que o sexo masculino ou feminino não é uma questão definitiva para o espírito. Quer dizer que o espírito nem sempre vai reencarnar como homem e nem sempre vai reencarnar como mulher. Isso vai depender da sua necessidade evolutiva, da sua necessidade de crescimento espiritual. E também vimos que o ato sexual em si, embora ele exista no plano espiritual, quanto mais evoluído o espírito é, mais sublimado, belo, intenso e profundo o ato é. Enquanto que no plano inferior, ele ainda é um sexo animalizado, com base na luxúria e nos instintos inferiores. O ato sexual, segundo os ensinamentos que também nós aprendemos hoje, ele é uma energia criadora natural, nada de se envergonhar. E André Luiz, no livro Missionários da Luz, psicografada por Chico Xavier, ele nos deixa uma frase que é com ela que eu vou encerrar a reflexão da noite. O sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos de amor, sem que o amor seja o sexo. É com muita alegria e amor no meu coração que eu encerro a palestra, a reflexão de hoje, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso por ter mais essa oportunidade de estar aqui, agradecendo a paciência de vocês. Espero que as minhas palavras tenham contribuído para algum aprendizado, para despertar alguma reflexão a respeito do assunto. Tenho a dizer que a literatura espírita tem muito material a respeito disso. E eu acho que é de extrema importância para nós, estudiosos da doutrina, nos aprofundarmos. Desejo que todos tenham uma excelente noite, muita paz em seu coração, que a espiritualidade amiga esteja aí no lar de cada um de vocês, os envolvendo e os protegendo. Que assim seja. Gratidão.